Então, gente, boa noite para quem estiver assistindo aqui no YouTube. A gente hoje é aula das ciências da natureza e aqui eu falo mais especificamente da parte da física. A parte da física aqui eu vou tratar em algumas matérias que caem na física e sempre tratando dos exercícios no final. E aí, ó, a gente já pode começar com uma coisa chamada quantidade de movimento. Na física, nós temos uma coisa que a gente chama quantidade de movimento e o impulso. São duas coisas diferentes. A quantidade de movimento e o impulso são duas coisas diferentes. Mas impulso a gente já sabe o que é, né? Se você pede para alguém um impulso, me dá um impulso aqui para eu subir nessa jabuticabeira aqui para pegar uma jabuticaba. Sabe o que é? O que é um impulso? É você dar uma forcinha. Uma força. Luiz Eduardo já bateu, ó, força. Mas não é uma força qualquer, Luiz Eduardo. É uma força durante um tempo. Quando tu dá um impulso, tu faz assim para cima durante um tempo. Isso. Então tu fica um tempinho fazendo a força ali, né? É como se fosse até um impulso mesmo para correr. Tem algum filme que fala para trás só se for para pegar impulso, né? Tipo, tu não vai voltar. Eu não vou voltar, eu só tô indo para frente. A gente não vai voltar, a gente está fazendo a prova do INSEE, a gente vai fazer a prova do. A gente já fez a prova, por exemplo, do fundamental. A gente vai fazer de novo do fundamental? Não. A gente vai fazer do médio agora, né? Para trás é só se for para pegar impulso. Para estudar ali aquela matéria do fundamental rapidinho e tirar tudo na prova do médio. Então, impulso é isso. Aí, ó, eu vou colocar aqui, ó. Quando um jogador de futebol chuta uma bola, ele está fazendo impulso. Ele aplica uma força durante certo intervalo de tempo sobre a bola. Isso é um impulso. Essa ação está diretamente relacionada com a distância que o objeto irá percorrer em um determinado tempo. Ou seja, aqui eu acho que todo mundo deve ter visto os chutes que tinha o Adriano, né? Na época da Copa de 2006, o cara tava um fenômeno mesmo. E aí, o nego fala, no videogame, se ele chutasse do meio de campo, era gol. Porque o chute do cara era muito forte. Por quê? Ele realizava uma força muito grande durante um intervalo de tempo. Então, ele dava um belo de um impulso na bola. A definição de impulso é exatamente isso. O que é o impulso? Se o exercício te dá força, qual é a força? Está lá no exercício, 10. Ó, vou botar aqui no cantinho. A força é 10. O exercício fala, um jogador de futebol fez uma força na bola de 10 newtons. É assim que o exercício costuma falar. Aí o que a gente faz? A gente sabe qual é a força dele. Força é igual a 10 newtons. Newton é a unidade de medida, é igual metro para medir comprimento. Eu quero 2 metros de tecido. É o Newton. Aí ele fala, durante 1 segundo, durante 2 segundos. Então a gente tem o quê? O intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT. Sempre que for ΔT, esse triângulo aqui, um T, a gente chama de intervalo de tempo. A gente vai ver mais isso. De 1 segundo. Qual foi o impulso realizado pelo jogador? A gente vai fazer, ó, impulso é o quê? Força vezes o intervalo de tempo. O impulso, ele é 10. Por que 10? Porque a força é 10. A força que o jogador faz na bola é 10. Vezes o intervalo de tempo de quê? 1 segundo. O impulso vale quanto? Vale 10. Aí vai ter que ter uma opção lá, 10, por exemplo. Só que a gente tem que lembrar da fórmulazinha do impulso. Mas vamos seguir para frente, vamos seguir em frente, ó. No caso particular em que uma força é aplicada, isso aqui a gente pode pular. Aí a gente entra na quantidade de movimento. Ó, definição. Considere um corpo de massa m deslocando-se com uma velocidade v, com relação ao referencial. Dizemos que a quantidade de movimento do corpo é o produto entre sua massa e sua velocidade.
Gente, quando a gente falou do impulso, a gente falou que ele era o quê? Impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo. Agora a gente tem uma coisa chamada quantidade de movimento. Mas o que é isso? Ó, primeiro de tudo, eu vou dizer para vocês o seguinte: quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade do objeto. Velocidade do objeto. Por exemplo, alguém aqui já andou de caminhão, já dirigiu caminhão? Alguma coisa assim? Não, ninguém? Eu já andei. Tu já Dirigi andou? não. Dirigi não. Já andei de Alguém. caminhão. O quê? Eu já, Cláudio. Cláudio, tu já dirigiu então um caminhão? Não, andei. Ah, andou. Todo mundo aqui andou então. Tá, então eu vou fazer uma pergunta diferente. O que vocês imaginam que é mais fácil parar? Um caminhão cheio ou um caminhão que acabou de descarregar? Tá andando com a mesma velocidade, a 80 km por hora, ali subir na serra. Qual é mais fácil de parar, o cheio ou o vazio? Vazio. O vazio. Por quê, gente? Ele tem uma quantidade de movimento maior. Por que ele tem uma quantidade de movimento maior? Quantidade de movimento é massa e velocidade. É isso que ele é. Massa e velocidade. E ele está Então, fazendo mais força, né? Por causa do ó, peso. Ele está fazendo mais força devido ao peso, né? isso aí. Tu vai ter que fazer mais força devido ao peso. Que força é essa? O impulso. A força que tu vai fazer para parar o caminhão é um impulso. Tu vai pisar, tu não dá um toquezinho no freio e o caminhão para. Não, tu tem que pisar e segurar. Que é uma força durante um intervalo de tempo. Então, ele é o impulso. A quantidade de movimento é o quão difícil é para parar alguma coisa. O impulso, ele já é a força que você faz para que ela ganhe movimento. Olha só. Ou até tentar parar esse movimento. Mas uma vez movimentando, a gente tem impulso, a gente tem quantidade de movimento. Aí, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida na questão aqui, para ver onde que eu paro. Que eu esqueci qual era a questão. Ah, tá, aqui já deu para a gente explicar. Ó, agora, eu gostaria que vocês lessem essa questão e me respondessem. Eu vou dar 3 minutos, porque a gente tem pouco tempo. Tem como aumentar um pouco até a letra, professor? Claro, Está muito pequena. claro. Opa, peraí. Ah, já Melhor melhorou. assim? Melhor. Obrigado. Nada. Eu esqueço, podem me lembrar.
Tem gente que acha que é a letra B. Ó, gente, o tempo tá acabando, hein? Eu Eu acho que é. também. Luiz? Acho que é A. Ah, beleza. Me respondam aí. A maioria ficou entre A e B? Eu vou na letra A. A maioria ficou entre A e B, então, né? Gente, e o tempo tá acabando. Acabou. Vou dar uma lida agora, ó. As montadoras de automóveis têm dado preferência a carcaças de plástico, em vez de das de metal. Para a finalização dos veículos, para um consumidor menos informado, essa nova escolha das fábricas pode favorecer apenas uma estratégia a favor da diminuição dos custos de produção, colocando em risco a segurança dos consumidores. Automóveis feitos com carroceria de plástico, porém, são uma opção mais segura, porque durante uma colisão eles permitem uma dissipação mais eficiente da energia. Que energia é essa? Aquela energia ali próxima da quantidade de movimento. E aí, gente, o que acontece? Ele fala o seguinte: são menos resistentes, ó, em termos de segurança, qual a principal vantagem da lataria de veículos atuais em relação às mais antigas? São menos resistentes e se deformam com um intervalo de tempo mais longo? São menos resistentes e se deformam por um intervalo de tempo mais curto? A resposta está entre essas duas aqui mesmo. São mais resistentes? Não. São mais resistentes? Não, também. Gente, olha só. O que é mais fácil? Vamos lá. Sei lá, cair numa cama elástica ou cair no chão? Pô, Elástica. cama elástica, né? Mas quando tu tá caindo numa cama elástica, vocês acham que vocês ficam mais tempo afundando ou menos tempo afundando que quando tu tá no chão? Menos tempo afundando. O chão é menos tempo. Por chão quê? O Caiu, chão é um ficou. baque, ó. Caiu, ficou. Caiu, ficou. Exatamente. Na cama elástica, tu vai e volta. Não é? Tu vai e volta na cama elástica. Ou seja, você de fato fica mais tempo caindo na cama elástica. Por quê? Quando você bate na cama elástica, você não para já. Você continua caindo um pouquinho mais. Continua o movimento. Isso, é isso que acontece com os veículos. O que a gente quer? A gente não quer bater, ó, bater e ficar. A gente quer bater e poder dar uma balançada ainda para tentar dissipar essa energia que a gente chama. É igual o cinto de segurança. Para que serve o cinto de segurança? Você, na hora da colisão, tu não bate de cara no vidro do carro. O que tu faz? Ele te faz ir para frente, devagar, vai te freando, vai te freando, vai te freando, e depois ele te puxa um pouquinho para trás. Olha o tempo, a diferença entre bater com a cara no vidro e ser puxado para frente durante um tempo e depois ser puxado para trás. Então, o objetivo em qualquer colisão, quando você quer diminuir o impacto, você aumenta o tempo do impacto. Por quê? Porque você aumenta o tempo do impulso. Ó. Lembra que impulso era força vezes tempo? Se eu aumentar o tempo, eu tenho certeza que a força vai diminuir. Se eu aumentar o tempo de contato, a minha força pode diminuir. Eu não preciso ficar com uma super força, por exemplo. Então, quem foi de letra A, tá certinho. Quem foi de letra B, errou por causa do medo do intervalo de tempo mais curto. Sempre lembra disso. A gente não quer bater rápido em alguma coisa. A graça. Não quer bater rápido. A gente quer o quê? A gente quer bater. Caso a gente bata em alguma coisa, a gente quer bater e ficar um tempo batendo para não doer tanto.
Vai doer menos. Então, essa é a número 1. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que o tempo voa. Olha só, essa aqui é sobre lançamentos. Quando tem um corpo lançado, ó, e caindo. Mas entendeu? Beleza, Jaque. Olha só, então a gente vai entrar aqui na parte de lançamento rapidinho. Esse aqui tem até um vídeo legal, se eu achar, eu vou botar para vocês aqui verem. Lançamentos. Ó. Tô lendo aqui, professor. Ah, sim, lançamentos, isso. Deixa eu só abrir aqui que eu vou mostrar o vídeo também. Aproveitar para mostrar esse vídeo para vocês, que eu acho muito legal, então vocês provavelmente vão se amarrar também. Tá cheio. Vai carregar. Tá carregando. Enquanto isso, olha só. O que é um lançamento? Primeiro, para a gente falar sobre lançamento, a gente fala sobre uma coisa chamada resistência do ar. Vou ficar quieto. A gente fala sobre uma coisa chamada resistência do ar. O que é resistência do ar, gente? É a dificuldade que a gente tem de passar pelo ar. Imagina se você está na piscina. O que é mais fácil? É andar na piscina ou andar na água? Eita! Andar na água ou andar fora da água? O que é mais fácil? Fora d'água, né? Fora da água. Por quê? A resistência do ar ela é menor que a resistência dentro da água. Porém, não sei se vocês já viram prova de ciclismo. Alguém já viu? Alguém anda de moto aqui também? Alguém já andou de moto? Já andei. O vento pega no rosto. E o vento batendo na BR? Dependendo de como tiver, tu sente até uma desequilibrada. Porque o vento, quanto mais tu aumenta a tua velocidade, mais difícil fica andar nele. Começa a ficar tão difícil quanto andar na água. Mas o quê? Se tu tiver mais rápido. Isso ocorre por causa de quem? Da resistência do ar. Só que quando a gente, na física, a gente fala de resistência do ar, a gravidade, vocês lembram do vídeo que eu passei, né? Do cara tentando mudar a lei da gravidade. Vocês lembram disso, né? Ó, a gravidade é a força que puxa a gente para baixo. Por exemplo, tá chovendo, mas por que tá caindo água lá de cima? Porque tem uma força gravitacional que tá puxando a água para baixo. Esses pingos de gota para baixo. Aí a gente já sabe, ó, resistência do ar é uma força que resiste. A gravidade é uma força que puxa. E a gente tem uma coisa chamada queda livre. O que é a queda livre? Quando a gente fala na física, quando a gente está tratando de física, a gente faz uma queda livre da resistência do ar. Então, esse nome aqui é livre do quê? Da resistência do ar. Livre, eu vou botar um da resistência do ar. Ela é livre disso. Olha só, não preciso nem das setinhas. Livre do quê? Da resistência do ar. E aí, a gente não precisa considerar a resistência do ar, mas isso daí não é muito bom. Por isso que eu quero mostrar, olha só, uma bolinha sendo jogada no chão e um papel sendo jogado no chão. A gente percebe que a bola cairia mais rápido. Mas por quê? Primeiro de tudo, não é porque a bola é mais pesada. Se você amassar a folha de papel, olha o que acontece. Elas estão caindo quase juntas. É porque, dependendo do formato, você tem resistência do ar. Mas dependendo de alguns formatos específicos, não existe resistência. Então a gente lembra disso. Gente, a resistência do ar depende do formato do corpo e não do peso. Objetos com pesos diferentes, se for uma bola de boliche e uma pena, se não tiver resistência do ar, eles vão cair juntos. Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam? Repete para mim, professor, o que o senhor falou. Objetos, ó, se eu jogar uma bola de boliche e uma pena sem resistência do ar, sem ar, elas vão cair juntas no chão.
Ah, não vai, não. A bola de Não boliche é mais vai. pesada. A A bola de bola do ar é mais pesada. E boliche. aí, eu quero vocês falando. Alguém acha que vai cair junto? Alguém acha que não vai cair junto? Eu acho que não. A bola de boliche não é pesada? A Eu bola de também acho boliche que é mais. não. Não? E aí, Não. mais alguém? Eu acho que a bola vai cair primeiro. Vocês acham que a bola vai cair primeiro? E aí, todo mundo já votou? Porque eu vou botar um vídeo que prova isso. Todo mundo já votou? Eu vou botar um vídeo que prova isso. Vocês não vão duvidar do meu caráter aqui. Eu acho isso inadmissível. Experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Ué, caiu a bola caiu primeiro, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o ar desse lugar. Olha que o cara tá aqui, né? Ele viu caindo. Eu vou tirar o ar desse lugar aqui. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum sound. 6104 10% over. Station 1, overdraw. CV 30-1, 37.240 inside. And over. 5, 6, 5, 4, 5, 2, 1, release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. No, exactly the same. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. Ué, professor, E aí? isso é o quê? Gravidade? O quê? Isso é a gravidade, não? O que é isso? Isso é a gravidade. A gravidade, ela puxa todo mundo igual. Não é porque é mais pesado que ela puxa diferente, não, gente. Ela puxa para baixo todo mundo do mesmo jeito. Por isso que aquele pessoal lá no espaço usa aquela roupa pesada e fica todo mundo igual lá no alto, lá, né? O pessoal que está no espaço, eles usam a roupa pesada por quê? Porque a gravidade lá na Lua, ela é mais fraca. Quanto mais longe da Terra, menos gravidade. Então, tu tem que ficar preso em algum lugar. Tu vai usar uma roupinha mais pesada para tu ser puxado, ficar preso mais tempo. Mas olha só, se tu pular na Lua, tu vai pular alto pra caramba. Por quê? A gravidade lá é menor. Mas tirando isso, aqui na Terra, todo mundo é igual. Ninguém, tem ó. ar, né? Ninguém... Ó, Devido ao calma. Devido ao ar, a gente acha que a pena ia cair primeiro. Por quê? Vocês viram o primeiro experimento? Tinha ar. É. No primeiro tinha ar. A gente entrou no segundo, o que ele fez? Toda imagem da coisa fechando, ela fecha para quê? Para tirar o ar dali de dentro.
Legal. Aí todo mundo tem que sair dali, né? Porque se tirar o ar e deixar a porta aberta, o ar volta. Não Isso. faz sentido nenhum. Aí eles tiram o ar de lá de dentro, fecha a porta e vai tirando, tirando, tirando. Aí faz de novo o raio do experimento. E cai certinho. Então, não depende da massa, não depende se é mais pesado ou não, vai cair junto. Eu falei aqui para vocês e mostrei para vocês, cai junto. Aí, beleza. Vamos continuar descendo aqui. Aí, olha só. Quem chegará primeiro ao solo? O 1, o 2 ou o 3? Está na mesma altura. Quem vocês acham que vai chegar primeiro? E aí, ninguém? O 3? Não, de jeito nenhum. Não? Cai junto. A gente acabou de falar que as coisas caem junto. Se está na mesma altura, vai cair ao mesmo tempo. Tá na mesma altura e mesmo formato, né? Tá na mesma altura. O que importa é a altura aqui pra gente. Se ele vai fazer essa volta aqui, ó, se vai fazer uma volta assim, uma volta assim, uma volta assim, não importa. O que importa é a altura. Se tá na mesma altura, cai junto. Se for solto na mesma altura, vai cair junto. É igual a pena lá. É que o outro veio do lado, o 3 está do lado, eu achei que ele ia cair primeiro. Porque parece que ele tá assim, ó, que vai cair direto assim, né? Isso. Não, ó. Os 3 vão cair juntinhos. Vão chegar juntinho no solo. Legal. E aí, esse próximo exercício, ele fala o seguinte, olha só. Para avaliar as concepções de força e velocidade que estejam de acordo com a física newtoniana, ó, um monte de enrolação. Um pesquisador propôs a seguinte situação. Uma esfera de massa m é lançada horizontalmente a partir de uma altura h e despreza a resistência do ar. Descreve uma trajetória parabólica conforme ilustra a figura. Aí, ó, ao analisar o movimento, aqui não tem como muito aumentar, não. Infelizmente. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar para cá. Acho que eu vou conseguir aumentar assim. Vem para cá. Ó, aqui do lado. E esse eu vou jogar para baixo. Aí eu consigo aumentar um pouquinho. Aumenta aqui. Aumenta um pouco aqui. Foi. Olha só. Ao analisar o movimento da esfera no ponto A, as representações dos vetores força. O que é um vetor da força? É quem está puxando. Quem está puxando. Vocês acham que a força ela está puxando para cá? Ou ela está puxando para cá? Ela está puxando para cá? Ou para cá? Qual vocês acham? Para onde que a força... Quem é que está puxando? Quem está puxando essa bola aqui que está caindo? Está puxando para onde? Acho que é a D, né? A D? É a D. A puxada é a D mesmo. Mas olha só. Tem A e D. Então a gente já pode eliminar essas duas aqui, ó. Por quê? A gravidade, ela só puxa para baixo. Foi o que a gente falou. Tem A e B aqui, ó. A e D. A gravidade, ela só puxa para baixo. O outro é a velocidade. Olha só, é um Vzinho de velocidade. Vocês acham que a velocidade está para onde? Se a bolinha está sendo jogada para cá, para onde que está essa velocidade? Na D ou na A? Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Quem é a velocidade? É o movimento que ela faz. Na letra A? A letra a bolinha está indo para lá? Ou a bolinha está indo para cá? Para onde vocês acham que ela está indo? Você acha que ela, no momento seguinte, ela vai estar aqui? Ou vocês acham que ela vai estar aqui?
E aí? Não, vai estar pra Na baixo. D. Não, vai estar pra Na baixo. D. Na D. Então, ó, a velocidade, ela não tá vindo para cá. Ela estaria vindo para cá se ela fosse um avião. Se fosse um aviãozinho vindo para cá, aí tu tava certa. E é literalmente isso. Se fosse um avião indo para a direita, você tava certíssima, Michele. Mas não é um avião, é uma bolinha. A bolinha ela tá fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó. Se ela tá fazendo isso aqui, a Jaqueline falou, é a D, eu acho que é a D. É a D, porque ela tá vindo para baixo, ó. Qual será a próxima posição dela? Esse tracejadozinho aqui é o movimento que ela fez. A força, ela está sempre apontando para baixo. Por quê? Se o avião estiver indo para a direita, a força está apontando para onde? Para baixo. Mas que força é essa? Da gravidade. A gravidade, ela tenta manter os objetos presos no solo. Ela está puxando para baixo. Agora, a velocidade é para onde tu estiver indo. Se tu estiver indo para baixo, ela vai ser para baixo também. Se estiver indo para a esquerda, a velocidade vai ser para onde? Para a esquerda. Se você estiver indo para cima, a velocidade é para cima. A velocidade é para onde você estiver indo. Não Impulso, né? diferente disso. Entenderam, todo mundo? Sim. Entendi. Entendeu? Então, ó, lembrem disso. Força da gravidade, ela aponta 100% da Terra. E a velocidade sempre onde tu estiver indo. Vamos para o próximo. Aqui tem até outros exemplos, ó, se a gente fosse ver. Ah, eu apaguei. É porque tem coisa que não dá tempo de falar tudo, né? Olha só, já são quase 9 horas. Se vocês pararem, a gente já tem quase 1 hora de aula. Leis de Newton. Aí veio o raio do Newton e inventou as leis dele, que hoje a gente chama de leis de Newton. Quem foi ele, ó? Isaac Newton. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar aqui. Aqui, ó, tá chovendo bem. Ó, quem foi o Isaac Newton? Isaac Newton, em 1642, nasceu em Woolsthorpe, foi educado na Universidade de Cambridge e considerado aluno excelente e aplicado. Newton fez descobertas importantes em matemática, ótica, mecânica. Em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. Ele inventou leis na natureza, ela é coisa que ninguém desobedece. Todo mundo obedece às leis do Newton. Até hoje. Foi inventado, ó, em 1642. Ô, Michele, se tu pular de um prédio, o que vai acontecer? Se eu pular de um prédio, Aham, eu vou cair lá embaixo. tu vai cair lá embaixo. Foi isso que Newton falou. Isso é uma das coisas que ele falou. Que a gravidade puxa a gente para baixo. Foi o que a gente acabou de discutir. Foi ele que inventou isso. Que a gravidade puxa a gente sempre para baixo. Vamos lá. Outra coisa, por exemplo, se tu arremessar com muita força, muita força, uma pedra, o que vai acontecer com essa pedra? A gravidade normalmente vai puxar ela para baixo também. Exatamente. Exatamente. Então, mas ela vai subir por um tempo, né? Ela vai ter um impulso e vai mais para longe, né? É o impulso que a gente falou. Sabe quem falou a primeira coisa de força? Foi o Newton também. Quem explicou a força pra gente foi o raio do Isaac Newton também. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Primeiro exemplo é o exemplo da inércia. Ele também falou de uma lei que ela se chama inércia. Olha só. A lei da inércia está escrita aqui. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Ou seja, se tu botar uma pedra em cima da mesa, ela tem que estar em cima da mesa, né? Não sei quem aqui é mãe, que tem filho e filha e fala assim: ô mãe, cadê o meu livro de matemática? Não sei se vocês têm isso, eu até gritei aqui.
Aí vocês falam, tá no mesmo lugar que tu deixou. Não tá não, mãe, tinha botado em cima da mesa. Aí, se eu achar esse livro, vou esfregar na tua cara. Aí tu vai, chega na mesa e olha assim um livro. Aqui o livro. Tu não esfrega na cara, né? A gente nunca faz isso. Mas o livro tá sempre onde a pessoa deixou, ela que não tá vendo. Foi isso que Newton falou. Olha só, um negócio não sai do lugar. Se tiver em repouso, vai ficar em repouso. A não ser que alguém mexa. Aí ele também falou o seguinte. O contrário também é verdade, ó. Cadê? Uma coisa em movimento vai permanecer em movimento. Olha só, tá aqui embaixo. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Newton também falou isso pra gente. E eu garanto que vocês já viram isso. Quem aqui já caiu no ônibus? Ninguém? Eu já ainda quase não caí. cai, não. Já quase caí, mas não caí, não. Já quase caiu. Quase caiu por quê? Por causa do movimento do ônibus. O cara foi dar uma freada ou deu uma arrancada? Arrancada. Deu uma arrancada. Tu tava parado, sabe o que aconteceu? O cara arrancou, tu queria continuar parado. Por isso que tu ficou para trás. Agora, se fosse o contrário, olha só. Se ele fosse dar uma freada, o que acontece? Tu ia parar, ó. Se ele freia, tu tenta ir lá para frente. Isso. Se ele acelera, tu fica para trás. Por quê? Isso é inércia. Foi ele que descobriu isso. Ele que falou lá atrás. Olha só. O cachorrinho aqui com a criança. Quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende a permanecer em repouso. O moleque quer continuar parado. O corpo dele quer continuar parado. Lembra, é uma lei. Todo mundo obedece. Se é uma criança, se é um carro, o que acontece quando a gente bate de carro? Se bater muito rápido, tu vai lá para frente. Tu vai voar. Por quê? Tu parou o carro muito rápido. Então você tentou continuar no teu movimento. Todos os corpos, gente, e não é todos os corpos na Terra, não. É todos os corpos no universo inteiro. No universo inteiro. Tudo que a gente já viu e que a gente ainda não viu, eles se comportam assim. Dessa maneira aqui. Vamos dar uma olhada na questãozinha. Vamos ver se ela já dá para ser resolvida. Questão 3. Aqui, ó. Acho que já dá, hein? Deixa eu ver se eu não consegui aumentar muita coisa essa não. Digam para mim, qual vocês acham que é? Olha a pergunta, hein? Reparem bem. A componente horizontal da velocidade, ou seja, a bola, ela está fazendo isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma bolinha aqui. A bola, ela está fazendo isso aqui, ó. Para lá. Por que ela está indo para a direita? Por que vocês acham que ela está indo para a direita? Aí ele não está perguntando por que ela cai. Por que ela... Ele não está perguntando por que ela cai. Que foi o que a gente viu. Ela faz isso aqui, ó, após o chute. Por que ela não está fazendo igual ao nosso exercício anterior e não está fazendo isso aqui, ó? Por que ela está fazendo isso aqui? Vou ler as alternativas. Ó, durante um jogo de futebol, uma bola é chutada e viaja em direção ao gol, como mostra a imagem. A componente horizontal da velocidade, ó, isso aqui é horizontal da bola, se mantém até o gol, mesmo após o chute, por causa da força gravitacional. Não, a força gravitacional ela faz o quê? Puxa o negócio para baixo. Não é ela que está fazendo ir para frente. Então esquece ela.
A força do chute é absorvida pela bola que o movimento até se esgotar não é força. Não é força. A força do chute não é força. É a inércia. Uma vez que tu chuta, ela vai querer ir para a direita sempre. Por que ela não vai? Quem é que está aqui atrapalhando ela? Se fosse um motoqueiro indo para frente, quem é que estava atrapalhando ele aqui? A resistência do ar. Ela atrapalha. A resistência do ar atrapalha a bola. Mas, ó, a ideia é, uma vez feita a força para cá, ela vai continuar indo para a direita. Entenderam isso? É o mesmo exemplo do ônibus, é o mesmo exemplo do carrinho. E aí, gente? Ninguém mais quer falar? Ah, A letra C. Oi? A letra C? Não, a letra D. da É a D que ele falou. inércia. É inércia. Essa é a primeira lei de Newton. Ó, primeira lei de Newton, a gente chama de lei. A questão é de atenção. Lei da inércia. Inércia. A quarta lei de Newton, a quarta que a gente falou lá atrás, é a força da gravidade. Da gravidade. Essas duas leis que a gente já viu, ó, tem uma segunda e uma terceira. Essas duas leis, elas funcionam no mundo todo, no universo inteiro. A lei da inércia, ela fala o quê? Um corpo em movimento vai permanecer em movimento. Se você fizer, de novo, um carrinho para cá, e esse teu carrinho frear de repente, por exemplo, deixa eu botar uma... Esse é meu carrinho aqui em cima. Se você botar alguma coisa solta aqui em cima, por exemplo, e você andar com o teu carrinho, a tendência é o quê? Ela vai ficar para trás, porque ela não está presa em nada. E se você estiver aqui, ó, andando com ela e a coisa está em cima e frear de repente, o que vai acontecer com isso? Vai para frente. Vai Por pra quê? frente. Porque não está presa em nada. A coisa, por conta da inércia, ela tende a permanecer o movimento dela. Ela está vindo para frente, então ela vai continuar indo para frente. Quem freou foi o carrinho, não foi? Não foi ela. Quem freou foi o carrinho. Então, ó, se o carrinho frear, fazer isso aqui, ela vai para lá. Agora, se for o contrário, tá parado, tá os dois parados. Aí o carrinho começa a andar para a direita. Ela vai vir para trás. Porque ela quer ficar parada. Ela não quer andar. Quem disse que ela quer ficar andando? Isso é um dos motivos. O planeta Terra gira em torno do Sol, não gira? Vocês sabiam disso? Sim. Gira. O planeta Terra, ele gira em torno do Sol. Tá aqui, ó, girando em torno do Sol. Por que a gente não fica no meio do caminho? Porque a gente está em movimento com o planeta Terra desde sempre. Então a gente vai continuar em movimento com ele. Se ele der uma freada, aí ferrou. Se ele der uma freada, imagina todo mundo indo para lá, saindo do planeta e indo embora. Essa é a imagem que vocês têm que ter. Se o planeta Terra frear de repente. A gente está todo mundo no mesmo ônibus. Se ele frear, não tem para onde a gente se segurar. A gente vai embora. Foi? Vocês entenderam? Entendi. Gente, agora eu acho que não vai dar mais tempo da gente fazer outros. Talvez da força de atrito. Ó.
Beleza. Existe uma coisa chamada força de atrito. Quem é o raio da força de atrito? Eu não botei aqui, não? Pera aí, eu vou abrir ele aqui. Esqueci de botar. A questão de um ímã também é uma força de atrito, não é? O ímã, ele é uma outra força. Ele é igual a força da gravidade. Só que é só entre ímã. É Já magnético, viu? força É. magnética. Aham. Por que que é? Tu deve estar falando o seguinte, de que às vezes tu já deve ter visto de atritar alguma coisa e tu conseguir fazer virar ímã, não é isso? É. Mas tem que ser, esse alguma coisa tem que ser um ímã com um pedaço de ferro, não é qualquer coisa. E não precisa nem encostar. Se você fizer de longe, vai dar no mesmo. Entendi. Mas tem que ser o quê? Tem que ser um pedaço de ferro e um ímã. Aí vai funcionar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Foi. Existe uma coisa chamada, a gente acabou de ver que por causa da inércia, se tu joga um corpo, aí tem que continuar se movendo por causa da inércia. Lançando um corpo sobre um plano horizontal, verificamos que ele acabará parando. Se eu lanço ele, uma hora ele para. Por quê? Para ele parar, tem que ter uma força puxando ele para baixo. No caso da inércia, no caso desse objeto aqui, é a força de atrito, mas pode ser o quê? Pode ser a resistência do ar, pode ser a resistência da água, é alguma resistência, alguma coisa que está resistindo aquele movimento. Quando a gente empurra um objeto aqui, em cima da mesa, o que a gente tem é a resistência a uma força de atrito. Essa é a resistência. Agora a gente imagina o seguinte, coloca o sapato sobre uma superfície lisa e empurra. Ele vai deslizar um pouco e logo ele para. Jogar um sapato qualquer, ele vai deslizar um pouco e logo ele para. Mas faz o seguinte, bota um pedaço de gelo embaixo e empurra. Vê se ele não vai embora. Ele vai parar quando? Vai demorar, mas vai parar uma hora. Por quê? Existe uma resistência aqui também. Essa resistência, isso aconteceu devido ao atrito, que é a nossa força de atrito. Quanto mais áspera uma superfície, mais atrito ela provoca. Então imagina uma lixa. Uma lixa tem muito atrito. A gente consegue ver aqui, a caixa, se eu pudesse dar um zoom numa caixa e um zoom no chão, a gente ia ver que é tudo assim, um desenho meio feio. Porque não é lisinho, não é perfeito. Não é perfeitamente liso. Quando a gente encera, por exemplo, a gente está encerando a coisa, a gente está tentando deixar ela mais lisa possível. A gente está tirando essas imperfeições. Aí, por exemplo, é mais fácil você cair num chão encerado do que bota uma meia num chão encerado para tu ver. Pode cair. Bota uma meia, não meia agora, o pé no chão molhado. Tem uma resistência menor ainda. Então é isso que é a força de atrito. Quando, por exemplo, o carro da Fórmula 1 é um carro todo rebaixadinho, ele está querendo evitar o máximo de atrito possível. Já viram? Tem pneu de chuva, eu não sei se vocês gostam de Fórmula 1, mas tem pneu de chuva, pneu para sol. O pneu de chuva é o quê? Tem que ter mais atrito, senão o cara roda. O pneu para clima comum, não, tem que ter pouco atrito, que ele quer ir embora, acelerar. Isso é a força de atrito. A força de atrito é uma força que dificulta a gente se mover. É isso. A força de atrito é uma força que dificulta a gente se mover. Então vamos dar uma olhada no próximo exercício aqui e vamos ver o que ele está falando. Me respondam aí com 3 segundos, 3 minutinhos, que é o tempo que falta.
Tem que aumentar, gente. Sempre esqueço. A C. Denise acha que é a letra C. Ó, tem gente que foi de C. E aí, quero ouvir mais gente. Essa é a última da noite, hein? Ah, vou de A. Luiz Eduardo vai de A. E aí, mais alguém? C também? Eu também tô na letra C. Letra C também? Vamos lembrar, gente, a força da gravidade, ela puxa para onde? Ela puxa para baixo. Ela puxa para baixo, exatamente. Ela puxa para baixo. O nadador, ele anda para baixo ou para o lado? Ó, mergulho para baixo da água, né? Não, Ele anda para frente, nada para ele frente. nada para frente. Isso. Então, para Nada pra baixo, frente. se diminuir, vai ajudar de alguma forma? Isso aqui vai Não, ajudar ou atrapalhar? vai Não vai. atrapalhar. Agora, quem é que está aqui pro lado? Quem é que está aqui, ó? Se ele está querendo vir para frente, quem está atrapalhando ele a nadar? Lembra o exemplo que eu dei no início? Se eu estou correndo no ar e correndo na água, o que, que é mais fácil? O que, que é Correndo mais lá fácil? No ar ou na água? no ar. No ar. Por quê? Porque A força de resistência da água é maior. é maior, é isso. É? E se eu conseguir diminuir a força de resistência da água, o que, que vai acontecer? Vai ser mais fácil. Isso. O que, que o nadador faz? Reduz o tempo da prova. O que, que ele faz? Ele diminui a força de resistência da água. Por quê? Menos peludo é mais fácil de nadar. Mas não é muito mais fácil. Mas olha só, o que, que ele falou lá em cima? Cada milésimo de segundo é crucial. Isso. Atrapalha um pouquinho, mas atrapalha. Aí sabe o que, que aconteceu? Na Olimpíada, mais ou menos na Olimpíada que teve no Rio, o pessoal tinha inventado uma roupa. Essa roupa ela ficou até proibida. Por quê? É uma roupa que elimina muito mais ainda, mais do que se depilar. Se tu for ver jogador de nadador, eles são tudo depiladinho, tudo peladinho. Essa roupa foi proibida por quê? Porque aí é injusto. Quem tem dinheiro para comprar a roupa, compra. Quem não tem, faz o quê? Perde as provas tudo? Não, aí proibiram, falaram, ó, não pode mais. Ou seja, quando a gente nada, quando a gente corre de bicicleta, a gente está tentando evitar a força de atrito. Por exemplo, se vê numa prova de bicicleta, os ciclistas andam tudo um atrás do outro. Por quê? Menos resistência do ar, menos força de atrito. Entenderam? Então acertei. Entendi. Então, gente, alternativa A. Hoje é só isso. Eu sei que é corrido, eu falei um monte de coisa, olha só. A gente falou aqui de. Ah, fechei. Espera aí que vai abrir já.
A gente falou sobre lançamento de corpos, a gente falou sobre o impulso, a gente falou sobre quantidade de movimento. Olha só, sobre as leis de Newton e faltou ainda falar de velocidade. O que é velocidade em si? Tem exercícios aqui de velocidade, ó, que a gente pode fazer na próxima vez. Então, hoje vocês estão liberados. Eu vou fechar aqui a gravação. E, ó, tá chovendo muito, hein? Não sei se vocês estão ouvindo daqui. Tandinho tá chovendo não, professor. Ó, aqui a Agora chuva já chegou.